Muito bem, então agora nós vamos falar sobre a porta estreita. A porta estreita está relacionada com o reino dos céus. Ele falou em outra oportunidade, não foi na mesma oportunidade, tá certo? Mas o nosso codificador colocou o mesmo assunto, não é? Justamente devido a essa forma de apresentar o Evangelho. Muito bem, então em Mateus foi anotado o seguinte: Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Essas são palavras textuais do Evangelho. Muito bem. Então Jesus diz que o caminho da vida, nós temos duas portas, uma estreita e outra larga. Dá para entender o que seria a porta larga, né? É a porta da facilidade. É aquela porta que a pessoa vive a vida sem se importar com nada, não é isso? E o que vai definir se nós estamos entrando por uma porta ou por outra são nossas atitudes. As nossas atitudes, nossas palavras, nossos pensamentos. É isso que vai definir se nós estamos optando por uma porta larga ou por uma porta estreita. A porta larga, então, como ele mesmo disse, é a porta da perdição. Vamos dar alguns exemplos só para sedimentar, não é? Se a pessoa é uma pessoa egoísta, não se importa com as demais pessoas, é uma pessoa desonesta nos negócios e justifica que é vivaldino, não é? Espérito. Se essa pessoa, por exemplo, encontra um guarda rodoviário, não é? Está dirigindo, tem uma alta velocidade, e aí esse guarda rodoviário dá a entender que se ele der um dinheiro ali, ele está isento da multa. E a pessoa dá o dinheiro. É a porta larga ou não é? É a porta larga. Você pode até dizer assim, não, mas foi ele que pediu, foi ele que forçou, né? A eu dar o dinheiro. Nada disso. O corrompedor e o corrompido têm a mesma responsabilidade. Jesus coloca isso bem claro, porque pode parecer isso é uma forma da pessoa querer modificar os seus atos, amenizar o que ele está fazendo para passar a responsabilidade para o outro. Se você também utiliza de algum ato perante o poder público ou qualquer coisa parecida, né, onde você dá dinheiro para você poder se prevalecer sobre os demais, da mesma forma, você está utilizando a porta larga, não tem outra história. Ah, eu fui pressionado. Não, você não foi pressionado, você deu porque quis. Nós temos que assumir o quê? Os nossos atos. Outra coisa que nos leva para a porta larga é ser maldizente, não é? Ou seja, falar sempre da vida alheia. E como é fácil falar da vida alheia, não é? Falar da vida alheia serve para quê? Nós vamos ver para que serve. E julgar? Todo mundo julga. O fulano estava na estrada e atropelou, né? Ou teve um acidente. Ah, mas ele estava correndo. Você nem sabe se ele estava correndo, como é que você vai dizer que ele estava correndo? Você não estava junto. Mas nós temos uma tendência de julgar. É como se nós tivéssemos ali a vara, né, do julgamento na mão.
e ter ódio. Mentir pode parecer simples, né? Isso advém de nossa cultura, porque no passado nós éramos muito brutos, né? Embrutalhados. Então nossos pais nos batiam muito e a gente às vezes mentia para não apanhar, né? Mais ou menos isso, né? Mas hoje não, hoje nós temos consciência. Não precisamos mentir mais. Aliás, conversando essa semana com uma amiga e dizendo, né, que eu estava me lembrando da minha infância. Eu acho que eu estou ficando velho, sabe? Porque quando você começa a lembrar a sua infância, né, é porque o negócio está para a velhice mesmo, né? Aí eu me lembrei lá do grupo escolar Minas Gerais, aí em Uberaba. E eu tinha uma professora bravíssima, bravíssima. Eu tinha um medo dela, eu não, né? Medo, eu tinha pavor. Todos tinham pavor, não é? E ela então dizia, né? Ela ameaçava, ela não fazia, mas ela ameaçava. Colocar lá no cantinho virado, né? Para a parede, o menino que fizesse alguma palhaçada na sala, né? E dizia que ainda se colocava um chapéu de papel escrito burro. E aquilo ficou na minha mente, eu nunca esqueci disso. E aí, conversando com essa minha amiga, que ela morava em uma outra cidade aqui perto, ela disse, não, eu apanhei muito. Eu falei, como apanhou muito? Do pai, da mãe? Não, da professora. E ela tem a minha idade. Ela chegou a apanhar de palmatória. Eu nunca vi uma palmatória, mas de acordo com ela, a palmatória tinha uns furinhos. Então imagina uma raquete, né? Com os furinhos, para dar mais pressão ainda, né? Então ela apanhou de palmatória. Ela não sabia tabuada, a professora mandou ela escrever um caderno inteiro. Eu sou burra. Para os mais jovens que estão ouvindo isso, parece uma eternidade para trás. Não, 50 anos só atrás. É muito pouco tempo. Isso eram os educadores. Agora, aquele que não era com a função de educar, não é? Que não tinha ali nenhum conhecimento, imagina o que ele fazia. Então, nós somos muito brutos ainda. E trazemos ainda muita coisa. Então, eu acho que talvez por medo, não é? Medo de apanhar, que a gente sempre teve, nós fomos trazendo isso de encarnações e chegamos agora. Aí mentimos, por qualquer coisa, não pode pressionar que já mente. Mas deixar de mentir liberta. Por quê? Porque o sujeito que mente, ele passa a mentir, aí ele tem que inventar uma história. Só que aquela história ele não guarda no subconsciente, depois já, quando pergunta aquilo, ele tem que fazer uma nova história e pronto, e aí ele se envolve e se perde, né? E se perde.